Olá, arianos e arianas, novamente, né? Segunda tiragem aí do canal, mensal. O canal tá começando, mas aos poucos a gente vai acrescentando conteúdo, né? Peço a paciência de vocês e a colaboração, né? Em se inscrever, em curtir, em comentar, em dar sugestões de alguma pauta aí que vocês queiram que eu aborde. Enfim, vamos lá para a tiragem do mês de agosto para o signo de Áries. Vamos lá, arianos e arianas. Bom, Áries, vamos lá. Então, eu vou pedir aqui as cartas para os arianos, todos os arianos, tanto o signo solar, quanto ascendente, quanto lunar, né? Qualquer partezinha aí que você tiver no signo de Áries, você pode verificar essa leitura aí para o mês de agosto, arianos. Vamos lá. Bom, vamos lá, Áries. Vou começar aqui, tá? Da linha que fala do amor, tá? Eu aproximei a câmera aqui para ficar mais fácil a visualização das cartas, certo? Então, Áries, na carta que saiu no seu passado recente, né, foi o arcano menor As de Espadas, né? Esse arcano vem falando de um passado recente aí, né? De você buscando um equilíbrio da razão com a emoção, né? Tanto para quem tá solteiro, quanto para quem tá num relacionamento, certo? Então, num passado recente, vocês vêm num processo aí de fazer ponderações aí, né? Para quem tá num relacionamento, né? Às vezes cobrar ou se afirmar em algum sentido aí com relacionamento, né? E para quem tá solteiro, às vezes dá um pouquinho mais de valor para o que você é, né? E não se levar muito, né, ariano, pelo sentido da paixão, que às vezes é muito forte, né? Então, eu vejo aí para agosto, né? Eu sempre gosto de puxar o passado recente pra gente fazer uma linha mais com mais sentido aqui, né? Então, ariano, eu vejo vocês nesse corte aqui, né? Você vê que é a espada, né? E todo o as, né? Dos 4 naipes do baralho fala de início, né? Então, como saiu na sua casa do passado recente, eu vejo vocês, né? Nós, aliás, porque eu também sou ariano. E pelo menos pra mim bateu, porque eu venho num sentido de eliminar coisas da minha vida, né? E ponderar, colocar na balança a minha razão e a emoção, que às vezes eu deixo de fazer isso, a gente, né, arianos e arianinhas. Enfim, então, arianos e arianas, no passado recente saiu essa carta do As de Espadas, falando nesse sentido de você ter começado alguma fase de equilibrar essa razão com a emoção. Não só deixar a emoção tomar conta de você, né? Vocês vêm nesse caminho de autocontrole, de autoentendimento, né? E aí eu não separei para quem tá solteiro nem para quem tá em algum relacionamento, porque vale para ambos, certo? E aí eu venho aqui nessa carta que não é uma das melhores cartas do tarô, né? Uma das mais temidas entre os arcanos menores, referente ao amor principalmente, né? E aí eu vou dividir depois da leitura, mas quem veio buscar aqui alguma resposta, né? Tem que ter na ciência que o sentido de arcano, né? Que são as cartas, revela o quê? Arcanos são o místico, né? O mágico. Mas então cada carta pra gente revela o quê? Uma luz e uma sombra, certo? Como o horóscopo, como qualquer coisa, como a religião, né? Também. Qualquer religião vem pra gente transformar, mostrar a luz para que a gente saiba o que é trevas, certo? Entre aspas, tudo. Então, no presente, né? E aí é um alerta para esse mês de agosto, tanto para quem tá solteiro quanto para quem tá no relacionamento. E antes de eu mostrar essa carta,
Eu vou perguntar pra você se você já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal e depois, se fizer sentido, aconselho você a compartilhar algum ariano, seu amigo, sua amiga ou alguém da sua família aí, certo? Mas, arianos, no presente saiu o 3 de espadas, certo? Que vem falando de uma possível traição em relação aos suas próprias expectativas perante algum assunto aí relacionado ao amor, certo? Então, assim, eu já vou puxar uma carta aqui que saiu no seu consciente, né? Então, essas cartas se relacionam, né? Como ela saiu perto, que é o 5 de paus, certo? Então, essas duas cartas aqui vêm falando de algum acontecimento aí, algum conflito, né? Essa vem afirmando alguma situação aí que vocês, solteiros, talvez estejam prospectando ou estavam prospectando em alguém e que talvez não ocorra, tá? Uma decepção de expectativas, certo? Então, para esse mês de agosto aí, tanto para quem tá solteiro quanto para quem tá num relacionamento, tirem expectativas, certo? E aí, para quem tá num relacionamento, ela referencia, assim, a palavra-chave é traição, mas eu não vejo traição no sentido de traição amorosa, de infidelidade, mas alguma coisa que você estava esperando, né? Algum tempo aí que você colocou na razão e às vezes estava esperando alguma atitude do parceiro e ela não ocorreu, certo? Uma falta de ação, né? E aí você vai saber disso, como essa carta saiu no seu consciente, o que você já sabe dessa situação presente, ou saberá em agosto, né? É que você vai ter que construir e falar o que te machucou para essa pessoa, né? Mas talvez não traga sentido de... Eu não vejo sentido de traição amorosa, de fidelidade nesse sentido. Eu vejo mais essa carta te trazendo um conselho de mantenha as expectativas um pouco lá embaixo nesse mês, certo? Nessa relação amorosa, como a gente tá falando nesse sentido, certo? E tanto para quem tá solteiro quanto para quem tá no relacionamento, tá? Cuidado com a expectativa que você vai estar colocando aí em alguém, né? Seja lá se ela já está com alguma relação com você, ou está começando, ou ainda não tem, mas cuidado, tá? Cuidado porque você vai talvez se decepcionar com as suas próprias expectativas, certo? E aí no seu inconsciente saiu a carta do carro, certo? Que vem reforçando todas essas situações aqui, falando do quê? A carta do carro vem falando de você ter o autocontrole, o auto-entendimento da sua máquina, né? Para você dirigir um carro, você vai ter que saber manusear um carro, por mais que ele seja automático, certo? Felizmente, hoje em dia já temos carros que dirigem, né, sozinhos, mas mesmo assim, mesmo esses carros que dirigem sozinhos, né, da marca Tesla, que eu não vou falar o resto que é lá, né, quem me dera estar sendo patrocinado, mas enfim, até esses carros que dirigem automático precisam de um controlador ou de um bom engenheiro para que isso aconteça. Então, a carta que saiu no seu inconsciente, Ariano, referente ao sentido presente aqui, né, desse mês de agosto, vem falando em você tomar o controle da sua vida, certo? Depois até desse passado recente aí, né, final de julho, agora esse comecinho aí desse mês de agosto, né, vocês estão nessa fase de introspecção, né, então vocês saindo essa carta do carro no seu inconsciente, ele fala, vai, tome consciência do que você tem, controle-se, continue fazendo isso, tanto para quem está num relacionamento quanto para quem não está, certo? Por quê? Porque na carta do seu futuro recente saiu o Cavaleiro de Pentáculos, né? Um arcano menor da corte, certo? Esse arcano vem falando, né? Aí eu falo para quem tá num relacionamento primeiro,
Depois eu falo para os solteiros. Então, para quem tá num relacionamento, ele vem falando de vocês terem um pouco mais de paciência com essa pessoa, certo? Ela é uma pessoa que poucas vezes toma atitude de algum sentido aí que você queira, né? Então, às vezes por isso que às vezes você se decepciona, né, com algumas coisas, né? Pra quem tá num relacionamento. Então, essa carta vem falando de você esse mês de agosto, Ariano ou Ariana. Ver um pouco mais essa pessoa, entender que você às vezes faz um sentido de decisão na vida dela. Mas o Cavaleiro de Pentáculos, ele vem falando de uma pessoa, né? Eu não vou falar homem nem mulher porque, claro que, obviamente, se estende a ambos, né? Então, arianos e arianas, essa carta vem falando assim de uma pessoa confiável, né? De que uma pessoa até, pra você pode parecer até lerda, no sentido em outros sentidos, talvez, até do relacionamento, de resolver problemas, às vezes você que tem que tomar essa posição, mas é uma pessoa a ser confiável, certo? E pra quem tá numa situação de solteirice ou buscando alguém, né, com toda essa razão que o ariano solteiro vem buscando há pouco tempo, né? E aí tem que tomar cuidado o ariano solteiro para não se extrabafar todo, se acabar todo em algum sentido de esperança com alguém que não tá nem aí para você, certo, ariano solteiro? Essa carta vem falando de você prestar atenção em quem realmente está. Você pode depositar seu amor. Às vezes você vai se decepcionar com alguém que só tá querendo situações sexuais com você, certo? Mas você tem alguém aí do seu lado, alguém que até se interessa por você, mas às vezes você não consegue identificar se isso é verdadeiro, né? Se é uma certeza, porque essa pessoa não vai falar, certo? O Cavaleiro de Pentáculos ou de Ouros, né? Ele vem falando de uma pessoa que ela é muito segura de si, ela é confiável, ela é tudo de bom, certo? Mas ela é lerda, ela não acompanha, né? Pra gente, ariano, ela não acompanha essa situação. E às vezes o ariano, por medo de cortar o coração, né? De se machucar, às vezes espera a atitude dessa pessoa. Mas eu venho falando aqui nesse mês de agosto, né? Eu não, o oráculo, que essa pessoa ela não vai, ela pode até gostar de você, mas ela não vai te dar sinais. Não, sinais vai dar, mas ela não vai te falar, entendeu, Ariana? Ou Ariana. Então, prestem atenções nesses sentidos aí, tá? Pra quem tá solteiro. E calma, tá? Calma pra ambos os arianos e arianas, tanto quem tá no relacionamento quanto tá solteiro. Essa carta, como saiu na Casa do Futuro Recente, ela vem falando de um sentido de sugestão, né? De um alerta, de calma, né? O Cavaleiro de Pentáculos, ele é o mais lerdo dos cavaleiros, dos 4 naipes, né? Por quê? Porque é o Pentáculos, né? É o naipe de ouros, né? Então, planta-se e aguarda-se. Confia-se no que há de bom da terra a fazer esse fruto, entendeu? Então, por isso que eu falei, preste atenção naquela pessoa que às vezes você não percebe. E tome cuidado com alguém que esteja dentro da sua vida que só queira situações carnais, né? Da carne, né? Situações mundanas. Enfim, arianos e arianas, esse é o conselho no sentido amoroso, né? Para vocês, e aí, como sempre eu falo, vocês também fazem parte da interpretação, né? Quem caiu nesse vídeo não foi à toa. E não esqueçam de compartilhar. Enfim, vamos agora para a parte da linha que saiu no financeiro, né? Para o mês de agosto. Para os arianos e arianas. Bom, meus amores, então vamos começar aqui, né? Continuar
falando da casa da linha que saiu do trabalho, certo? Então, num futuro recente aí, né, saiu a carta do Senhor Oculto, certo? Ou a carta do Diabo, né? Essa carta vem falando de um êxito material ou de uma decisão, né? No sentido de trabalho, tanto para quem está trabalhando, quanto para quem está em busca de um emprego, certo? Vem falando de um sentido de... Como saiu, a gente está falando da casa do seu passado recente, certo? Vem falando num sentido de ganho, né? E pode ser, às vezes, um ganho, talvez não especificamente material, de dinheiro, mas um ganho psicológico, né? Estratégico psicológico, onde vocês vêm travando uma luta consigo mesmo, né? Contra essa batalha que todo mundo tem que ter com a sociedade, né? Que você tem que fazer por onde, você tem que ter um trabalho formal, né? E vocês estão numa busca aí de... Para quem está trabalhando, sabendo lidar com, né? E nesses últimos tempos, sabendo lidar com dificuldades, observando mais as pessoas dentro do trabalho, com quem fala, o que fala, para quem fala, né? E para quem não está trabalhando, às vezes até descobrindo meios informais para ganhar esse dinheiro que vocês buscam ganhar, né? Não é ganhar dinheiro porque quer, às vezes é ganhar dinheiro porque tá faltando mesmo, tá faltando pro mais rico, imagina para quem está desempregado, certo, Ariano? E aí no seu presente, certo, saiu a carta, o arcano menor de 10 de copas, certo? Que vem reforçando essa situação aí do diabo, mas falando de uma finalização, de uma certeza aí, né? De aonde vocês estão, certo? E aí eu já vou puxar a carta do seu consciente, né? Que saiu a carta do enforcado. Então esse arcano maior vem falando de uma culpa, às vezes, que você está sentindo, né? Ou até de uma incerteza que às vezes você esteja sentindo dentro de onde você está trabalhando, para quem está trabalhando, né? E para quem não está trabalhando, de uma situação meio enforcante aí, né? Como é a carta do enforcado. Situação a qual às vezes você acha que não tem saída, mas tem sim, certo? Pois no seu presente saiu esse 10 aqui, né? Finalização de alguma coisa, às vezes você tá tendo certeza, né? 10 de copas, como é copas, né? Naipe de copas, vem falando de você estar seguro, às vezes, nessa situação que às vezes nem esteja te trazendo muito dinheiro, certo? E para quem já está trabalhando, às vezes fazendo outras coisas, né? Talvez um segundo emprego para a esposa, para o esposo, né? Para o companheiro ou para a companheira, né? Vendo algum sentido novo aí no trabalho, né? E para quem não está trabalhando hoje, mesmo sentindo essa culpa, tá? Essa culpa você vai ter que se desvirar, tá, Ariano? Que depois eu vou falar aqui da carta do futuro. Há uma espera ainda, certo? E eu vou começar pela carta do inconsciente, certo? Que foi o 3 de ouros, ou 3 de pentáculos, né? Que fala, continue a nadar, continue, certo? Tanto para quem está num trabalho já hoje, às vezes até difícil, certo? Aqui tem uma pessoa e lá atrás mais 2 trabalhando para que essa situação aconteça, tá? Ariano, essa é a hora de você continuar. Bico calado, mais ainda, tá? Porque no seu futuro recente saiu o 7 de pentáculos, certo? Complementando essa carta aqui, né? O 7 de pentáculos vem falando de você, né? Complementando 3
o 7 vem falando de você continuar a buscar aqui, trabalhando até em conjunto, certo? Ouvindo coisa errada que às vezes falam pra você, mas focado em construir isso e ver essa árvore aqui florescer, certo? Ares, Ares, força, Ares, tá? Isso daqui serve pra mim, né? Eu sou ariano também. Eu estou aqui nessa segunda tiragem, né? Então, essa tiragem me fala, continue. Vai ser um pouco demorado esse fruto a colher esses pentáculos aqui. Esses pentáculos aqui às vezes demora para você colher. Mas essa carta saiu na sua casa do futuro próximo, certo? Enquanto o 3 saiu na sua casa do inconsciente, o que você deve fazer, né? Depois de todo esse ganho aí que você teve no passado, toda essa conquista aí, pare de se julgar um pouco, de ficar apressando essa colheita, tá? Essa colheita é mais do que você imagina, Ares. Então espere um pouco, ó. Você vê que ela tá aqui às vezes até um pouco meio tá de saco cheio, igual nós. De saco cheio de esperar, né, Ares? Essa colheita. Mas calma, Ares, tá? O Pentáculos aqui que saiu muito presente aqui no seu inconsciente e no seu futuro próximo. Fala muito, além de copas, né? Dos 2 arcanos maiores. O diabo, que vem falando de muita situação boa financeira nesse sentido de trabalho. Enfim, o Pentáculos vem falando de uma semente que você cria, que você vai colher, mas que você planta e o signo de terra, né, confia na terra. Então você planta a sementinha lá e deixa, vai acuando, vai cuidando para que ela aconteça, certo, Ares? Então continue fazendo o que vocês estão fazendo. Por isso que eu nem falei aqui de quem tá trabalhando ou quem não tá. Porque essa tiragem aqui pra mim, ela vem falando dos 2 sentidos, para as 2 situações, tá? Mesmo para quem está trabalhando, continuar buscando nessa empresa aí, onde você está, você vai colher com situações que às vezes você vai ter que desviar, certo? Você tem a capacidade de desvendar o que é certo ou errado, e depois a gente vai passar aqui para a linha do intrapessoal ou do espiritual. E aliás, se não curtiu e não se inscreveu no canal, já faça, né? Antes da gente falar disso. Enfim, Ares, você vai conseguir, mas calma, segura essa onda, tá? E continue a trabalhar nesse sentido financeiro, tá? Então agora vamos passar finalmente para o sentido intrapessoal, pessoal ou espiritual, certo, Ares? Bom, meus amores, então vamos agora passar para essa parte que fala do intrapessoal, certo? Ou do pessoal ou do espiritual também, né? Então vamos começar aqui da carta que saiu na sua casa do passado recente, né? Que é o Pajem de Pentáculos, certo? Essa carta vem falando de você num passado recente, né? Ter trazido para sua vida aí uma autoavaliação, né? Intrapessoal. Tanto das outras 2 questões aí que a gente falou, quanto de si mesmo, né? Ter te colocado em autoavaliação nesses últimos tempos aí, né? E até eu já trago aqui a carta do seu presente, que é o 7 de paus, né? Até levando em conta alguns julgamentos, alguns problemas, né, que você passou nesses últimos tempos, né, Ariano? Às vezes até abriu a boca demais para falar de... acabou falando demais. Ou falando de forma rude, né? Não deixando de falar a verdade. Mas no seu consciente você vê que o que você está fazendo hoje é uma evolução, certo, Ariano? Você vem num movimento aqui, né? Depois do Pajem de Pentáculos, né? De Ouros.
vocês veem com a carta do Sol, com esse arcano maior, na sua consciência, vocês sentindo essa diferença aí, né? Em se interiorizar, certo? Mesmo outras pessoas influenciando, falando, né, hoje, ou como a gente está falando de agosto, né, que possam influenciar, não deixe de ver esse sol dentro do seu interior, certo? Que você está construindo, Ariana, há um tempo aí, né? E aí o Pajem de Copas, né, vem falando desse exercício, né, mental, de você se autoavaliar, de você se autocontrolar, certo? Nesse inconsciente, mas não se deixando levar por situações externas que podem e irão, né? Esse é um alerta nesse mês de agosto para vocês, arianos. Que podem haver situações externas que vão tentar influenciar nessa sua calmaria, certo? Mais uma vez, né? Continuando o que aconteceu já no mês passado, mas vocês nessa busca aqui, né? Vocês estão um pouco mais preparados para passar por isso. Vocês estão vendo isso, né? Como saiu o sol no seu consciente, né? O que você já sabe, o que você já sente, né, Ariana? E aí você já vê algumas situações assim, né, no presente, e se não vê, tome cuidado, que em agosto vão ter pessoas que vão tentar influenciar nesse seu autocontrole. Vão querer te destruir aquele castelo que você fez com tanto afinco, o seu próprio castelo, o seu próprio autocontrole, certo? E aí no seu futuro próximo saiu o Cavaleiro de Espadas, né? Então ele vem falando dessa situação de você tomar cuidado com o que fala no futuro, no que deseja, no que faz, certo, Ariano? Né? Continue essa busca aí por o seu autocontrole, né? É igual a minha adaga aqui, ó. Ela tem 2 gumes, certo? Ela corta para os 2 lados. Então, escolha fazer tirar alguma coisa da sua vida ou colocar alguma coisa da sua vida nesse sentido intrapessoal ou espiritual, certo? Levando por todos os outros sentidos. E aí no conselho, né, pro mês saiu o Rei de Pentáculos, né? Mais uma carta da corte. Ou seja, materialize todas essas situações, certo? No amor, né? Como saiu aquele 3 de espadas, aquela dificuldade, certo? Por mais que você tenha alguma dificuldade, tire, e esse é o conselho dessa carta. Coloque na sua vida, sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que tiver que ser desfrutado. Mas não deixe de recitar o Nam-myoho Renge-kyo. É uma das frases do budismo. Isso quer dizer o quê? Sofra tudo que tiver que sofrer, entenda esse sofrimento, certo? Você vai passar, certo? Lembra que saiu a carta do carro lá? E aí nesse sentido aqui, né, comparando, levando a leitura do Rei de Pentáculos aqui também para o sentido do trabalho, certo, Ariano? Continue, né, a buscar e a plantar, a semear essa semente que você está fazendo há muito tempo, que vai dar frutos. Você está no caminho certo, tanto para quem está trabalhando quanto para quem não está, Ariano. Você tem que continuar com estratégias, com cuidado, tá? O Rei de Pentáculos, ele vem cuidando do reino, ó. Ele é o dono do dinheiro, meu filho e minha filha. Então, meus filhos, saibam administrar todos os sentimentos agora de agosto, arianos e arianas. Todos os frutos que vocês tiveram e estão sentindo financeiramente agora. E no sentido intrapessoal e pessoal, deixem que falem, que digam, que pensem, que falem. Deixem-se por lá e etc. Entendeu? Deixa. Vocês têm que construir o de vocês. Materializem toda a força que vocês têm buscado esses tempos. Materializem todo o entendimento. Materializem esse mês aqui na parte amorosa.
menos esperança, menos doação de si, tá? Desconfiem um pouco mais da verdade do outro, mas não desconfie a ponto de destruir nada, certo? É mais uma destruição no campo amoroso que eu vejo aqui, né, como conselho, de tirar um pouco de expectativa, tá, Ariano? Mês de agosto é construir o que vocês já estavam fazendo no intrapessoal, o que a gente já está fazendo há um pouco tempo, há uns 2 meses pelo menos, tá? Então, focar talvez um pouco no sentido material, tá? O Rei de Pentáculos vem falando um pouco nisso. Foque um pouco, que talvez vai ajudar até no sentido sentimental e mental, tá? Então é isso, arianos e arianas. Bom, Ares, é isso. Espero que o oráculo tenha aberto algum sentido de luz, né? De caminho, de alerta para vocês, né? E que vocês possam também rever esse vídeo depois de uns 15 dias, tá? Ajuda bastante na leitura, na clareza aqui da leitura, certo? Muito obrigado e sejam muito bem-vindos.